Está gravando, boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2023. Estamos aqui para mais um passo na nossa caminhada do estudo da autociência. Vamos hoje conversar sobre o livro Dilema do Objetivo. Vocês têm algumas perguntas aqui que eu vi. Vocês fizeram na tarefa. E a gente então vai conversando. A proposta é que vocês tragam suas dúvidas e aí eu vou buscando esclarecer e tomando chá de camomila, imagina. Não, erva doce. Dá um som aqui. Aí, buscando esclarecer as dúvidas que vocês têm, conversando qualquer coisa que vocês tiverem a mais. Como eu falei na aula passada, esse livro é o último da fase psicológica. O próximo, que fica no meio do caminho, ele ainda fala um pouco do quaternário, então eu considero que ele é da parte psicológica também, mas ele já está entrando na parte da convivência. Então, ele abre as portas do que a gente vai ver na questão da convivência. Então, esse é o último livro da fase psicológica. Basicamente, aqui a gente esteve estudando o funcionamento do quaternário humano, das emoções e função das emoções na experiência humana, entendendo mais a fundo o que a gente viu lá na fase existencial, que foi chamado de GPS. Aí o GPS ficou explicado até um certo nível na fase existencial, aí na fase existencial vocês não tinham a menor ideia de que o GPS era quaternário, né? Aí precisa entender que o GPS é quaternário, então isso a gente vê na parte psicológica, muito importante. Bom, para terminar a parte psicológica, a gente viu só a coisa mais importante que tem. A coisa mais importante que tem na prática do autoconhecimento, que é a função espelho. O que acontece? O que acontece é o seguinte: você não consegue se ver sem um espelho. Aliás, tem uma palestra que eu fiz ano passado, está no YouTube, está aí no site também, que chama Narciso Nu. Narciso, que é o mito, né? Tem a palavra narcisismo e tal, vem de Narciso. Narciso é um mito grego, mito de Narciso. E tem uma palestra que eu fiz ano passado, chama Narciso Nu. Narciso peladão. Onde eu desnudei o Narciso, o mito de Narciso. Então, recomendo vocês assistirem Narciso Nu. E no mito de Narciso, tem a função espelho. Narciso o mito é basicamente assim: Narciso era uma pessoa muito bonita. E aí um dia ele se debruçou sobre o rio, e pela primeira vez, quando ele olhou no rio, ele viu a sua imagem refletida na água. No rio, no lago, enfim. Né? Viu a imagem refletida na água, assim. Acho que era um lago, né? Porque o rio fica movimentado, não faz aquele espelhamento bem feito. Aí ele viu a sua imagem refletida na água. Como ele era muito bonito, ele ficou apaixonado por si mesmo. Então, esse é o mito de Narciso. Aí na palestra eu falo sobre isso aí e tal, é legal. É complementar, é extra. Em algum momento, talvez eu transforme isso em um livro
transcrevendo, mas ainda não transcrevi. Mas a palestra em si está bem pedagógica. Bom, enfim, Narciso já demonstrava isso, que você precisa de um espelho para se ver. O mito de Narciso já dá essa dica aí. Sem espelho, você não consegue se ver. Tem um filme que chama... tô mal para nome. Como é que é o nome do filme? Enfim, a Replicante, acho que é Replicante que chama, faz parte da série. Implicante, replicante, não sei o quê, é uma tríade, né? Esqueci o título, mas é por aí. Nesse filme, eles são divididos em categorias, assim. Cada um tem uma natureza, tipo, cada um tem um dom, aí quem é das artes, quem é da arte fica na arte, quem é da corrida, do combate fica no combate, quem é da inteligência fica na inteligência, quem é da amizade fica na amizade, cada um fica dividido num dom, assim. E tem um que é eu acho que é a pureza, alguma coisa assim. Quem é desse dom não tem espelho em casa. Porque o espelho é ligado à vaidade. Então, todo dia você usa espelho para pentear o cabelo, escovar os dentes. E quem é dessa parte aí não tem espelho. Então, nunca se viu. Olha que interessante. A gente já se viu no espelho várias vezes, vê todo dia, mas imagina que não tivesse espelho, se nascesse numa sociedade que não tem espelho. Esse filme mostra isso. Você não ia saber como é que é seu nariz, como é que é seu olho, como é que é seu queixo. Você vê na fotografia também. Convergente, alguém escreveu. É isso aí mesmo. Convergente, insurgente e divergente. Esse é o filme. Os três. É no 1. No 1 não tem espelho lá. Não, nunca se viu no espelho. Aí, imagina, sem espelho, você não ia saber como é que é seu dente, com a sua barba, sua sobrancelha. Precisa de um espelho para se ver. Não consegue se ver sem espelho. Então, para você conhecer o seu corpo, você precisa de um espelho. Para você conhecer o seu quatrix, você precisa de um espelho também. Esse que é o lance. Se vocês entenderem isso, tá ótimo. Tá de bom tamanho. Já é um grande passo para a prática da autociência. Entendo. Você precisa de um espelho para conhecer o seu corpo. Para o conhecimento. Para o autoconhecimento também. Você também precisa de um espelho para o autoconhecimento. E qual é o espelho do autoconhecimento? É aquele mesmo que você usa para escovar os dentes e pentear o cabelo? Não. Esse espelho aí você só vai ver os objetos, só vai ver significante ali, dente, cabelo. Né? Você precisa de um espelho para ver os significados. Um espelho que você olha e você vê os significados em você. Nariz, cabelo, olho, dente, tudo isso é significante. Você vê no espelho de vidro. O espelho de vidro vai te mostrar você
Voltei. Agora eu devo... Voltou. Então vocês estão me ouvindo aí. Eu acho que era a conexão, não era aqui o programa. Enfim, eu parei lá que você precisa de um espelho para se ver. Então, o espelho de vidro, você vê seu cabelo, seu nariz e tal. Isso eu já falei, né? Você precisa de um espelho para ver o seu quatrix. Sem espelho, você não consegue ver. Assim como você não consegue ver o seu nariz, seu cabelo, seu dente sem um espelho, você também não consegue ver o seu quatrix sem um espelho. Então, para você ver o que é bom, o que é bem, o que é caro, o que é vero, o que é ruim, o que é mal, o que é nulo, o que é falso, para você precisa de um espelho para ver isso. Que espelho é esse? Esse espelho se chama o outro. O-T-R-O-R. Outro. O outro é seu espelho. Então, na convivência, tá vendo como é o último livro da fase psicológica entrando na convivência. A convivência é uma sala de espelhos. Já foram tinha um parque de diversão, aquelas labirinto de espelhos. Você entrava assim, tinha um espelho, você ia andando naquele labirinto de espelho lá para tentar sair, e você se via para todo lado, você via você. Assim é a convivência. Para todo lado que você olhar, você vai ver você refletido no outro. O outro vai estar espelhando você. Ou seja, o que você está vendo no outro está contando sobre você. Conta sobre o outro também, porque se o outro não tivesse a característica, você não veria nada. O outro tem a característica. E você entende aquela característica porque aquilo existe dentro de você. E você se sente bem ou mal com aquela característica porque tem a ver com a sua unicidade. Está em acordo ou sem acordo com a sua unicidade. Então você vai andando na sua convivência e você vai se ver em tudo quanto é lugar. E quando eu digo outro, eu não digo só a outra pessoa. Todos os objetos. Então você olha, você tem uma mesa de frutas ali em cima da mesa. Aí tem banana, laranja, maçã, abacate, melancia, melão, goiaba. Cada uma das frutas que você olhar vai contar para você sobre você. Ou seja, você pode trocar uma ideia com a banana, por exemplo. A banana vai te ensinar sobre você, ela vai te trazer autoconhecimento. Você põe a banana, e aí, banana, o que você tem para dizer sobre mim? Aí ela vai te falar. Troca uma ideia com a banana. Ela vai falar, então, você não gosta de mim. Eu não sei bem porque você gosta de mim. Talvez é porque, sei lá, eu sou mole e você gosta de coisa dura. Por isso você gosta da maçã, não gosta de mim. Você gosta de coisa que estrala na boca. Enfim, a banana vai te contar. E depois você senta lá com o melão. E aí, melão? Qual é? O que você me conta? E aí, se você não tiver nada para fazer, vai andando pela sua casa e vai trocando ideia com todos os objetos. Conversa com a escada, conversa com a cadeira, conversa com o prato, conversa com o garfo, você pode conversar com o copo, com a mesa. Tudo vai te trazer autoconhecimento, vai contar para você, de você para você, sobre você. Por quê? Porque tudo que você experimenta é outro, e tudo que é outro é espelho. Então, tudo está espelhando você. Isso, eu falei das coisas concretas, né? Não precisa só ser, pode ser abstrato. Você pode sentar, você gosta de meditar, você põe a sua almofadinha lá, põe o tapetinho de yoga,
senta, acende o incenso, faz toda aquela cena, assim, senta, assim, fecha o olho e começa a pensar nas coisas. Cada coisa que você pensar, troca uma ideia com essa coisa. Essa coisa vai te contar sobre você. Por exemplo, você senta assim, você pensa, trabalho, só trabalho, você pensa no conceito, trabalho. E aí, trabalho, o que você tem para me dizer? Aí eu trabalho. Então, fulano, é o seguinte, tal, e vai te contar tudinho sobre você em relação ao trabalho. Aí você pensa, aí você vai lá, passa, aí traz outra. Acende outro incenso, acende uma vela, arruma a estátua do Buda ou do seu guru, que você gosta, põe lá. Aí pensa, família. E aí, família, conceito de família. O que você tem para me contar? Aí a família vem e fala, blá, 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 o seguinte, você, né? E aí você vai. O universo é o limite, não tem fim. Ou seja, o que você faz o tempo todo? Você está o tempo todo se relacionando com o espelho, recebendo informação sobre você, para o seu autoconhecimento. Se você conhece a função espelho, sabe como ela funciona, você produz autoconhecimento durante as experiências que você está tendo, seja com banana, com melão, com copo, com cachorro, com pensamento abstrato, o que for. Você produz autoconhecimento. Espera aí. Se você não conhece a função espelho, e não pratica, você está vivendo e não está desperdiçando a oportunidade de autoconhecimento. Você não está produzindo autoconhecimento e as experiências elas acontecem para que você produza autoconhecimento. Elas são oportunidades para isso. Então você está perdendo as oportunidades. A maioria das pessoas perde todas as oportunidades. Em vez delas, por exemplo, você está numa situação de convivência que você fica com raiva. Em vez de você usar essa raiva para autoconhecimento, você está com raiva de uma pessoa, o que você faz? Você vai lá e quer brigar, e compra um machado, um martelo, sei lá o quê, um arco e flecha, um lança-chama, vai para cima da pessoa. É isso que você faz, você não produz autoconhecimento, você fica no sofrimento e no externo. Você fica do lado, você fica olhando para fora. Você acha que o problema é aquela pessoa ali que você está com raiva, que fez alguma coisa e tal. Você quer resolver o lado de fora. Você não percebe que o acontecimento está acontecendo para você resolver alguma coisa lá dentro. Você não está vendo. Está acontecendo para você usar a função espelho e produzir autoconhecimento. Você só vai fazer isso primeiro se você souber que é possível. E agora você já sabe. E se você souber como é que faz, e agora você já sabe também. Então, você está com a faca e o queijo na mão, né? Você sabe como é que usa a função espelho e você sabe que é possível usar, que você deve usar, que as situações acontecem com esse propósito, para que você produza autoconhecimento, e você sabe como usar a função espelho para produzir autoconhecimento. Você está com a faca e o queijo na mão. O que está faltando? O que precisa, além de ter a faca e o queijo na mão? Precisa ter fome. Não adianta eu aqui te entregar as ferramentas, a faca e o queijo, te explicar que é possível, como é que faz, e você não tem fome, desejo de autoconhecimento. Aí você não aplica. Fica só com a faca, o queijo na mão, o queijo embolora, a faca fica pesada, se joga fora e pronto.
O que eu te entreguei vai para as cucuia. Agora, se você tem interesse de autoconhecimento e quanto mais autoconhecimento produzir, você vai viver melhor. É só você, então, agora colocar em prática o que está lá no fim do livro. Usar o abridor de objetos. O tempo todo. Você vai conversar com a banana, usa o abridor de objeto. Vai conversar com a cadeira, usa o abridor de objeto. Vai conversar com o seu marido, usa o abridor. Vai conversar com o seu filho, usa o abridor de objeto para tudo. E aí você vai produzir autoconhecimento. Está aí, entregue as ferramentas. Então é isso. Daqui para frente, que a gente vai entrar na fase da convivência, vocês vão entender um pouco mais essa dinâmica aí, entre um e outro. E lá no finalzinho eu vou voltar a falar um pouco da função espelho de novo, porque no finalzinho a gente vai ler uns 2, 3 livros que fala de autoanálise, que é a preparação para a fase de práticas. Mas o principal foi o que vocês leram e viram nesse livro, Dilema do Objetivo. E é bem simples, mas também não é. É simples, mas não é fácil porque você não tem prática. Então, simples é. Fácil não é no começo porque falta prática. Mas com a prática vai ficando mais fácil. Isso aí é o resto da vida. Você vai ter que deve estar usando a função espelho o tempo todo, porque é assim que você produz autoconhecimento psicológico, usando a função espelho. Beleza? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, só levantar a mão aí. Um de cada vez, senão não dá tempo. Não? Ninguém? Então vou ler as perguntas aqui. Vamos ver. Tem, Cleonice, você tá aí, Cleonice? Tem 3 perguntas suas aqui. Vamos, levanta a mão para a gente conversar. Boa noite, Cleonice, tudo bem? Clica mais uma vez aí. Boa noite, Ferrari, tudo bem? Tudo bom. Me diz uma coisa, a minha voz ou a sua está com eco aí? A minha tá. Então, vou botar o fone de ouvido aqui. Espera aí. Pronto, agora deve ter acabado. Vamos ver. Sim, agora está bom. Realmente, o microfone gosta de dar eco quando fica sem fone de ouvido. Pois bem, muito bem. Essa primeira pergunta aqui, Cleonice, é: quando desejo que o outro diga que sou especial? Cleonice, você é especial, Cleonice. Pois é, sou especial, né? Você é muito especial. Que sente muito minha falta, que sou importante para ele. Estou sendo altruísta? Precisa discernir aí. Quando uma pessoa tem afeto por você, ou quando você tem afeto por uma pessoa, afeto é valor.
Então, se você olhar para as pessoas do seu afeto e para as que não são do seu afeto, você vai perceber que as que são do seu afeto, elas têm um valor diferente das que não são. Não é o mesmo valor, por exemplo. O valor que você dá para o frentista do posto de gasolina não é o mesmo valor que você dá para sua filha. Confere? Sim, confere. Quem é mais valoroso para você, o frentista do posto de gasolina ou a sua filha? Minha filha, claro. Eu lembrei de um experimento famoso, que é o do trem, né? Você está vendo um trem desgovernado. Aí tem 10 pessoas de um lado e uma pessoa só do outro lado. E você tem que decidir para que lado você vai virar o trem. Se é para a direita ou para a esquerda. Para a direita, você mata 10 pessoas. Se você virar para a esquerda, você mata uma pessoa só. Para que lado você vira o trem? Depende de quem são essas pessoas. Ah, exatamente. Esse que é a primeira parte do experimento. A pessoa fala, eu viro para a esquerda, porque eu só mato uma pessoa, né, em vez de matar 10. Aí, a segunda parte do experimento é assim, tem 10 pessoas que você desconhece e a pessoa que está lá sozinha é a sua filha. Para que lado você vira? Já muda de figura, né? Claro. Capaz você vira para o lado que você mata as 10. Por que isso? Porque essa uma pessoa ela é muito valorosa para você. Mais do que 10 frentistas de... Coitados dos frentistas. Tem 10 frentistas de posto de gasolina de um lado, uma pessoa. Você manda o trem para cima dos frentistas. Por quê? Porque aquela pessoa ela é muito especial para você. Ela é muito querida, muito valorosa. Então, especial, a palavra especial, ela entra aí. Muitas e muitas vezes. Então, assim como algumas pessoas, por causa do afeto que você tem por essas pessoas, são especiais, valorosas para você, o mesmo acontece dessas pessoas para você. Tem pessoas que têm valor, que para você é valorosa para algumas pessoas, não para todas. Se o frentista estivesse dirigindo o trem, talvez, e fosse você do lado de lá, talvez ele decidisse passar por cima de você, ele não ia pensar duas vezes. Ele ia salvar o outro frentista que trabalha com ele, que é querido para ele. Então, percebe? Você se torna especial quando o outro tem afeto por você, quando você é valoroso para o outro. E mesma coisa. Então, sim, existe pessoas que consideram você especial e outras que não. E vice-versa, você considera algumas pessoas especiais e outras não. Entendeu? Tá claro isso? Sim, isso aí está claro, mas eu só entendo com relação à questão do altruísmo. Você vai continuar ou não? Já acabou a resposta. Aí você diz. Aí entra a questão do seu desejo, né? Quando desejo que o outro diga que sou especial. Não, até aí não. Eu vou dar uma dica para vocês já do altruísmo aqui, para facilitar. Porque tem um equívoco aí. Na semana passada, não sei se foi você que perguntou sobre a carência? Não, fui eu não. E eu acho que foi na semana passada. Alguém me perguntou sobre a carência. Aí eu expliquei que tem um equívoco aí de crença coletiva de que a
a gente não pode ser carente. Quando isso é impossível, porque a carência é fome, a gente tem fome nas 4 unicidades: fome afetiva, fome física, fome por prazer, fome por valor, que é a fome afetiva, que geralmente é chamada de carência, né? E fome por verdade. Então, a gente tem 4 fomes. Então, não tem como, você é muito carente, você não pode ser carente. Não, todo mundo é carente, todo mundo tem fome de afeto. Todos os seres humanos têm fome de afeto, todos. Inevitavelmente têm fome de afeto. Como lida com essa fome, com as 4, é que faz a diferença entre viver bem e viver mal. Se você lidar mal, você vive mal. Se você lidar bem, você vive bem. Então, aí que está o diferencial. Como que você lida com a sua carência e não ter ou não carências. Tira isso fora. Isso é um equívoco. Você tem carência. 4. Como que você lida com essas 4 carências, com essas 4 fomes, é que vai fazer a diferença. Aí, especificamente falando da fome por afeto, fome afetiva. Fome por valor. Então, você deseja que o outro diga que sou especial. Então, você quer afeto, você quer valor, você quer ser valorizada. Você quer ser, é o tal do reconhecimento. Você quer ser reconhecida, quer ser valorizada, e você não quer o oposto, você não quer ser desprezada e nem rejeitada. Isso aí tudo é a dimensão afetiva. E normal, todo ser humano é assim. Todo ser humano quer ser valorizado, quer ser amado, não quer ser desprezado, não quer ser rejeitado. Não tem um ser humano que não seja assim, todos são. Então, isso não é um assunto de ser ou não assim, é assim, isso não é opcional. Opcional é como que você lida com esse desejo, o desejo de afeto. Como que você lida com esse desejo? Porque desejo por afeto todos temos. Aí você pode lidar de uma forma autoísta ou altruísta. Se você lidar de uma forma autoísta, você vai lidar bem e vai viver bem. Se lidar de uma forma altruísta, você vai lidar mal e viver mal. Quando você exige que o outro te dê reconhecimento, aí é altruísmo. Essa é a sutileza, sutil. Querer o reconhecimento é normal. Exigir o reconhecimento, aí já é altruísmo, percebeu? Querer, todo mundo quer. Todo mundo quer ser reconhecido. Agora, quando você fica exigindo que o outro te reconheça, aí você entrou no altruísmo, porque o outro não tem obrigação de te amar. Sim, entendi. E principalmente quando você ama alguma coisa, é quase inevitável você cobrar o amor em volta. Eu te amo, você tem que me amar também. Como? Então não vou te amar mais. Você não me ama, eu não vou te amar mais. É o caso da banana que eu conto. Eu amo a banana. Desde muito tempo eu amo a banana. Desde a infância. E desde então, já estou com 53 anos. Nunca, jamais a banana me amou. Nem uma vezinha a banana me amou. E eu continuo amando a banana. Porque o meu amor pela banana me basta. Não preciso de retribuição. Não preciso que a banana me ame para eu amar a banana, para comer a banana, para eu gostar da banana. Mas quando é um ser humano, a gente não aceita. Se eu te amo, você tem que me amar também. E perceba, você pode amar o outro, gostar, ter afeto pelo outro, achar o outro importante, valoroso, e ele achar que você é um bosta, te rejeitar, te dar na cara, virar as costas para você, e nem por isso você precisa deixar de achar que o outro é valoroso. E não precisa. Se você acha, você acha. Se você fizer isso, é só birra. Não, mas eu gosto de você, eu te amo. Então você tem que me amar também. Não, eu não te amo. Então eu não te amo mais. É assim que a gente faz. A gente
a gente exige que o outro ame a gente. E aí, deixar registrado, aqui falar e deixar registrado também, que essa exigência para que o outro nos ame, ela não acontece só em comportamentos. Porque muitas vezes você pode pensar, e você que está me assistindo aí pode pensar, eu não exijo e nunca exigi que o outro me amasse. Esse mal não me pega, essa doença eu não tenho, essa burrice eu não faço. Às vezes você não faz só em comportamentos. Você não vai lá com um revólver e põe na cabeça do outro e fala, me ama ou eu te mato. Você não faz isso. Você não vai lá e pega o dinheiro do outro e fala, me ama, senão não devolvo o seu dinheiro. Você não faz isso. Você não vai lá e bate no outro e fala, me ama, senão eu te bato. Você não faz isso. Você não executa nenhum comportamento de exigência para que o outro te ame. Mas, na sua cabecinha, ali dentro da sua cabecinha, no silêncio recluso do seu interior, você pratica a exigência. Pratica. Tanto pratica que você fica magoado com o outro quando ele não te ama. Sim, e você tem remorso, sentimento de vingança para com o outro. Por quê? É porque ali dentro da sua cabecinha você está exigindo que o outro te ame. Está. Você não executa nenhum comportamento, mas dentro de você, internamente, você executa o altruísmo. E basta você executar dentro de você para viver mal. Às vezes vive pior quem executa dentro do que quem executa fora. Quem executa fora percebe a besteira que está fazendo, o outro chama a atenção dele e fala, não tem problema. Quem fica só executando dentro não percebe a besteira que está fazendo e continua fazendo, achando que não está fazendo e não entende porque está vivendo mal. Então tem que ficar em observação. Perceba. Querer que o outro te dê valor, normal, tranquilo, todos querem. Exigir vai te colocar no mal viver. Então perceba quando você está tendo um movimento interno da exigência. Geralmente você não percebe. Vai acontecer que você vai sofrer. Aí você vai estar sofrendo lá em algum relacionamento. Aí você olha para dentro e fala, porra, por que eu estou sofrendo? Aí vem o mestre. Vem o mestre e fala assim na sua orelha. Então, caro discípulo, está ouvindo? Você está exigindo que o outro te ame e ele não tem essa obrigação. Entendeu, gafanhoto? Aí, se você for um bom entendedor, você entende na primeira vez que começa falando. Senão ele volta, repete mais forte. Da próxima vez ele já vai falar te dando umas cacetadas mesmo. Esclareceu? Sim, completamente. Acho que a gente... hoje eu acho que eu não sou altruísta, mas já fui fazendo cara feia e ficando emburrada. Comportamentos assim, que não tem nada a ver, né? Que era para uma forma de demonstrar que eu estava... Né? Querendo, é uma forma de exigir amor também, né? Exatamente. Isso aí, a gente vai a hora que a gente entrar na fase da convivência, a gente vai ver as estratégias que a gente usa para executar o altruísmo. Vocês vão ficar de queixo caído, vocês vão ver tudo que vai ficar transparente as técnicas que vocês usam. Que a gente usa, né? Mas é verdade. Mas é muito bom quando a gente lembra que o outro não tem obrigação nenhuma com a gente. Aí isso já muda tudo. Imediatamente você já se reposiciona e, tipo assim, agora, né? Deixa lá ele, eu vou ficar aqui, né? A gente, o outro não tem obrigação. Assim, a gente gostaria que o outro desse valor para a gente se acha valoroso e tal.
Mas o outro não tem obrigação de dar valor para a gente. E o outro não tem obrigação de dar o mesmo valor que a gente dá para as coisas também. Por exemplo, pega 2 torcedores de 2 times diferentes. Um torcedor do Palmeiras e um torcedor do Corinthians. Aí a camisa do Corinthians, para o torcedor do Corinthians, é muito valorosa. Aí o palmeirense pega a camisa do Corinthians e usa de pano de prato. Aí o corintiano fica muito puto. Por quê? Porque a camisa do Corinthians é valorosa, ele é corintiano. E por que o palmeirense pegou? Porque ele é palmeirense, a camisa do Palmeiras, a do Corinthians não tem valor nenhum para ele. Aí o corintiano fica exigindo que o palmeirense dê a camisa do Corinthians o mesmo valor que ele. Vai dar problema. Por quê? Porque ninguém tem obrigação de dar o mesmo valor para as coisas, o mesmo valor que a gente dá. Isso aí também é unicidade afetiva. Também dá muita má convivência. Vou para a sua próxima pergunta aqui. Se não existe amor, só existe desejo, interesse, egoísmo, se é tudo mentira, posso afirmar que o ser humano é nada também? Assim como... Não entendi essa pergunta, não. Explica melhor. Deixa eu ver se eu consigo entender. Porque isso tudo é mentira, né? Porque a gente foi ensinado que o amor é incondicional, o amor é isso e aquilo, né? E aí a gente vê que não, né? Que é tudo mentira, que é só desejo. Então, assim, o ser humano... Não aconselho você usar a palavra mentira. É um equívoco, é melhor. Fica melhor explicado. Acho que eu estou usando a palavra da Wanda. Mas, e aí, a minha imagem aqui de sua está tremendo, não sei porquê. Então, aí o ser humano, eu acho que eu me equivoquei na pergunta, né? Porque o ser é tudo, né? E pode transformar tudo, o nada, e transformar em tudo, né? As possibilidades. Mas eu acho que eu quis falar mais no sentido de que o ser humano não é nada, não tem valor. Acho que eu quis falar nesse sentido. O outro, ele tem a sua natureza intrínseca. Então, todos os outros que você olhar aí, tem uma natureza intrínseca, que é a natureza dele. E você igualmente. Então, você pode pensar em cada ser como tendo a sua unicidade. Essa unicidade é a natureza intrínseca de cada ser. Agora, na hora que alguém interage com você, ou você interage com alguém, você atribui valor a essa natureza intrínseca. Então, você tem um monte de fruta lá em cima da mesa. Você vai olhando, você vai falar boa, ruim, boa, ruim, boa, ruim. O bom e o ruim não está na fruta. Você olha para o limão, você vai falar ruim. Você olha para a uva, você fala bom. O bom e o ruim não está no limão e nem na fruta, nem na uva. Se eu perguntar para você por que o limão é ruim, você que qualificou o limão de ruim. Aí você vai dizer, é azedo. E a uva, por que a uva é bom? É porque é doce. Beleza. Percebe que você atribuiu. A uva é doce, essa é a natureza dela, intrínseca. O limão é azedo, essa é a natureza dele, intrínseco. O limão não é bom nem ruim, ele é azedo. A uva não é boa nem ruim, ela é azeda. Mas para você ela é boa e ruim. Bom e ruim é um valor que você está atribuindo à natureza intrínseca do objeto, do limão e da uva. A mesma coisa com você. Então, você tem uma natureza intrínseca, mas cada um que interage com você, cada ser, vai ver
vai atribuir valores diferentes. Então, o valor que o outro está atribuindo a você, isso não é seu. É o que o outro está atribuindo a você, está lá nele. Se você pega para você, você vai acabar comendo no gabarito do outro, comendo na cartilha do outro. Agora, a sua unicidade é sua. Mas quando a pessoa interage com a sua unicidade, ela é igual você interagindo com o limão e com a uva. Tem gente que vai olhar para você e vai falar, é ruim. Cleonice é ruim. Tem gente que vai olhar para você e falar, Cleonice é bom. Você é boa ou ruim? Você não é nem boa nem ruim, você é Cleonice. Então, esse bom e ruim, que você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto com o que o outro atribui a você, porque o outro está atribuindo de acordo com o gabarito dele. Tem gente que pode olhar para você, por exemplo, tem gente que olha para mim e acha que eu sou muito legal, tem gente que acha que eu sou o diabo. De vez em quando, o Ferrari é muito sábio. Tem outros que falam, o Ferrari é um retardado, ele só fala umas coisas besta. Eu sou sábio ou retardado? Não sou nem sábio nem retardado, eu sou eu. Se eu acredito que eu sou sábio, eu estou fodido, porque eu vou ter que ficar fazendo as coisas que vão fazer com que eu, entenda, que eu ganhe esse atributo o tempo todo. Eu vou ter que ficar rebolando na cartilha dos outros. Se eu acredito que eu sou retardado, a mesma coisa, porque eu vou ter que fazer coisas porque os outros não me acham retardado. Então, eu não estou nem aí. Eu vivo sendo eu. Se a pessoa achar que eu sou sábio, o problema não é meu. Se a pessoa achar que eu sou um retardado, o problema também não é meu. Por quê? Porque eu não sou nenhum adjetivo. Os adjetivos, eles são a função espelho, também é a questão da projeção. É a projeção que o outro faz sobre mim. E aí, isso acontece com você também. Cada pessoa que te qualifica, que te dá um adjetivo, ela está projetando o quatrix dela em você. Se você não fica esperto com isso, você acaba comendo no quatrix do outro, vivendo de acordo com o quatrix do outro. Então, mas quer dizer então que eu não tenho uma natureza? Tem, obviamente que tem. Só que essa natureza intrínseca que você faz você ser o que você é. E o que você é não é nem bom, nem ruim, nem caro, nem nulo, nem verdadeiro, nem falso, nem nada. É o que você é. Agora, os adjetivos, a valorização, a atribuição que os outros vão dar à sua unicidade é com cada um. E são, quem eu respondi na lousa, são 8 bilhões de seres humanos no planeta. Então, tem 8 bilhões de atribuições para a Cleonice. Qual é a Cleonice? Nenhuma dessas. É tudo atribuição, é tudo projeção. Esclareceu? Sim, sim. Esclareceu. Obrigada. Terceira pergunta. Sem hipocrisia. É comigo mesmo. Sendo bem realista. É comigo mesmo. É duro concluir que o ser humano é interesseiro e vulgar. Não. É libertador. Para mim é libertador. Não é, na Bíblia não diz assim? Conheça a verdade vos libertará. É isso. Só me interesso pelo objeto, pelo objetivo em si e não só me interesso pelo objetivo em si e não pelo objeto. Exatamente isso, é assim mesmo. Não tem nenhuma pergunta aqui. Você tem alguma pergunta sobre isso? Não, é como se ninguém tivesse, como se as pessoas fossem descartáveis, né? Esse dá um pouco de parece que tudo é inútil, né?
Não, novamente, a sua filha é descartável para você? Não. Então, ela é um objeto que para você é valoroso. Então, você não vai descartar ela. Então, depende. Se você tem afeto por um objeto, você vai querer manter ele. Se você não tiver, você quer mais que ele vá embora. Quanto antes, melhor. É assim. Agora, o afeto que você tem pela sua filha é você que projeta nela. Se você pegar, se tiver uma chavinha dentro de você que você virar, e o afeto desaparecer, sua filha não vai ter mais, você não vai querer se trocar dentro de você. Em vez de você sentir afeto pela sua filha, se sentir repulsa, você vai querer que ela vá embora. Mas você Então, sente afeto. Enquanto você sentir, você vai querer que ela fique aí. então você diz que é libertador porque a gente se torna verdadeiro. Ah, porque você fica consciente do que está acontecendo. Sim. Quando minha esposa diz assim, eu te amo, eu falo, bom para você. Por quê? Porque quem está experimentando o amor é ela, não sou eu. Entendeu? Sim. Quando você ama alguém, isso é bom para você e não para quem está sendo amado. Porque quem está experimentando o amor é você. E é bom experimentar amor, afeto. Entendeu? Você começa a lidar com as coisas com consciência. Sem a ignorância que atrapalha a convivência e o bom lido com as coisas. Sim, isso que eu falei, porque é verdadeiro, né? Que é consciência. Isso. Ok. É duro de saber, mas é isso. Ainda estou processando essa questão, Ari, sinceramente. Então tá, processa aí. Tá bom, obrigada. Dispõe. Tem outra pergunta aqui, da Yolanda, a próxima. Tá aí, Yolanda? Yolanda. Olá, boa noite. Boa noite, Yolanda. Tudo bom? Tudo bom. Sua pergunta é assim, o interesse que tenho em ser eu me basta para me autorrealizar? Quer se explicar melhor, hein? Sim, deixa eu ver se eu consigo explicar. A minha autorrealização depende e não depende do outro, com essa coisa do espelho. Porque então, se tudo está em mim, eu preciso do outro só para ser espelho, não, né? Se a sua autorrealização dependesse do outro, você estava fodida. Jamais ia se autorrealizar. Sua autorrealização só depende de você. Por que você acha que a autorrealização depende do outro? Porque a gente está em convivência, né? E aí é uns ajudando os outros, não? Não, você precisa da ajuda dos outros para realizar coisas assim que você quer fazer, mas não para viver em autorrealização. Entende a diferença? Por exemplo, entender. Vamos supor que você quer jogar tênis. Para você viver em autorrealização, você vai fazer coisas que realize você jogar tênis. É isso que você quer jogar tênis. Então você começa a fazer coisas que possibilite você realizar essa sua vontade de jogar tênis. Você vai, ou sei lá, você aluga uma quadra de tênis, compra raquete, compra um tênis, compra bolinha. Ou então você não tem quadra, você constrói a quadra. Você vai lá, pega uma enxada, vai no lote vago, carpa o lote vago. Faz uma quadra de tênis no lote vago e tal. Tudo isso que você está fazendo é você vivendo em autorrealização. Por quê? Porque é você
fazendo coisas para realizar a sua vontade. Agora, para jogar tênis precisa de 2, né? Aí você vai precisar encontrar alguém para jogar tênis com você. Aí, você chama o seu vizinho, vamos lá jogar tênis comigo lá no lote vago, que eu fiz a quadra de tênis lá no lote vago. Você está vivendo em autorrealização, porque você está fazendo mais uma coisa para realizar o seu desejo. Mas o vizinho não quer. Não vou. Você não precisa deixar de viver em autorrealização por causa disso. Você procura outra pessoa. Você está vivendo a autorrealização, está e continua. Você vai procurar uma outra pessoa. A outra pessoa diz, não gosto de tênis, esporte chato. Você ainda não conseguiu jogar tênis, mas você não deixou de vir em autorrealização. Você procura uma terceira pessoa, e a quarta, e a quinta. Vamos supor que você vai ter que falar com os 8 bilhões de seres humanos, até encontrar um que jogue tênis. Em nenhum momento você deixou de viver em autorrealização. Porque todo mundo se recusou a jogar tênis com você. Pelo contrário, você continuou. Entendeu? Entendi. Então, o outro pode te ajudar na realização do que você quer, mas nem por isso você precisa deixar de viver em acordo com o seu desejo. Então, para me autorrealizar, sendo eu, basta, né? A pergunta para viver, sim, para viver em autorrealização, basta você viver em acordo com a sua necessidade, em acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Entendi. Então ficou claro para mim agora. Obrigada, Ferrari. Beleza. A próxima pergunta é da Yolanda, novamente. Levanta a mão aí. A Yolanda não, a Cleonice. Não é você não, Yolanda, é Cleonice. Perdão. A Cleonice está sempre ali no terreiro, tomando... O que é isso aí? Parece que é uma praia, Cleonice? Ou é um quintal? É um quintal, você tá indo... Ferrari. Só de boas. Só de boas. Eu sendo eu. É isso aí. Só pergunta aqui como driblar a convivência quando estou ciente da minha projeção no outro e ele não? Você está ciente? Quando você está ciente da sua projeção, tranquilo, é isso que precisa. Se o outro está ciente ou não, não é da sua conta. Não é da sua conta. Quem precisa estar consciente é você. Se você estiver consciente, você vai lidar bem. Esclareceu? Sim, imaginei que você ia responder isso. Então, imaginou bem. Vamos para a próxima. Como melhorar minha maestria para identificar a minha projeção? Então fala aí o que você imaginou que eu ia responder. Como identificar o quê? Como melhorar, sua pergunta é assim, como melhorar minha maestria para identificar a minha projeção? A sua resposta é autoobservação. Isso aí. Praticando, né? Mas não tem um exemplo mais prático, não? Mais pragmático? Coisa que seja. Então, qualquer coisa na sua vida, você está interagindo com o outro. Aí você está lá projetando. Se você está em autoobservação, você fica consciente do que você está fazendo. Se você não está em autoobservação, você vai fazer merda. Você vai fazer alguma besteira, você vai entrar no altruísmo e tal. Aí você vai começar a sofrer. A hora que você começar a sofrer, você vai lembrar que você não está em autoobservação, começa. Entendeu? Mas eu quis falar, Ferrari, foi quando falei que nos 4
no Quatrix, né? Que é difícil identificar. Em algumas situações, sim, por exemplo, na alimentação, aí eu vou saber que eu quero né, o bem, quero ficar saudável, aí tudo bem. Aí no físico, né, no caso. Aí, quando é nos outros aspectos, dimensões, é mais complicado. Então, assim, nem sempre é fácil da gente identificar. É a tarefa difícil, né, que eu coloquei. Tarefa difícil de identificar. Você pode A exemplificar? dica, não, vou dar uma dica, mas não tem como exemplificar. Você tem que trazer o seu exemplo, aí fica o exemplo. A dica é o seguinte: você tem que ficar de olho nas suas emoções. Toda vez, vocês podem fazer, eu deixo de dica, assim, na utopia de que um dia vocês vão fazer isso, porque eu não acredito que vocês façam, mas você pode pegar um momento que você não está convivendo com alguém, ou seja, o relacionamento não está intenso, porque na hora que fica intenso, você esquece tudo, você não sabe nada, você não lembra nem que você existe. Você esquece completamente, você fica adormecido no conflito ali, quando você está numa situação de estresse, de convivência intensa. Então, o que vocês podem fazer para ir treinando a convivência fora da convivência? Vocês podem olhar para os objetos e ver qual a emoção que surge em você a partir daquilo. Como eu falei, olha para a banana, conversa com a banana. Na hora que você olhar para a banana, imediatamente você vai sentir uma emoção. Imediatamente. E se você associar na sua cabeça a banana a algum outro pensamento, você vai sentir outra emoção. Fica observando isso. Aí depois você olha para a cadeira, olha para o copo. Aí se você quiser treinar, vai fazendo isso. Tira um momento do seu dia para fazer esse exercício. Se você quiser treinar, se relacionar com as pessoas, sentir a sua emoção em relação às pessoas sem estar convivendo com as pessoas, porque na hora você esquece tudo, pega um álbum de fotografia. Hoje em dia não tem mais isso, né? Fica tudo no celular. Pega o celular, fica olhando, olha para a fotografia do fulano e fica olhando a emoção que você sente. Olha do ciclano, olha da mãe, do irmão, da filha, do cunhado, do amigo, fica olhando, treina isso. Objeto, emoção, objeto, emoção. Toda vez que você experimenta o objeto, você sente uma emoção. Treina observar a emoção que surge quando você está se relacionando com o objeto. Você faz isso como estudo, durante um tempo, na hora que você estiver na convivência, vai ficar mais fácil. Mas a prática é essa: observar o que a sua emoção te fala, porque a emoção vai entregar em qual dimensão do Quatrix tem relação. Durante a convivência, é isso. Respondi? Legal. Vou fazer esse treino, pegar o celular e ficar vendo o que vem. Fica a dica. Tá bom. Obrigada. Tem só a última pergunta aqui. Identificar meu objetivo não é tarefa fácil em todos os aspectos do Quatrix. Essa é a última pergunta. Então é isso. Fica aí. Tá lá no banheiro fazendo o número 2. Pega o celular, fica olhando as fotografias e praticando a autoobservação. Aproveita bem, já faz a coisa e já pratica um pouquinho de autoobservação. Todo dia. For no banheiro 4 vezes por dia, pronto, vai praticar aí pelo menos uma meia hora de autoobservação. Algo mais, gente? Sim, não, talvez. Fale agora ou aqui, Yolanda.
Pode falar, Yolanda. Essa questão de olhar a emoção. Quando a gente já está assim, muito em contato com as coisas, a gente já não sente muito. A emoção parece que estabiliza. É assim mesmo? E com o tempo que a gente treina, a gente vai sentindo melhor a emoção? Porque tem muita coisa envolvida, né? Por exemplo, vamos supor que você olha a fotografia lá sei lá, do seu filho. Não sei se você tem filho, mas imagine. Você olha a fotografia do seu filho. Uma coisa é o seu filho lá na praia, bebendo uma água de coco, dando um tchauzinho. Essa fotografia vai trazer uma emoção. Outra coisa, quando você está brigando, seu filho está com a cara feia e falando cobras e largatos para você, é outra emoção. Então não é só porque você está olhando a fotografia que você vai sentir a mesma emoção em todas as circunstâncias. Então tem tudo isso que envolve a emoção que surge em você. Não é só o objeto. Depende do que o objeto está fazendo também. Esclareceu? Era isso? É questão de rotina, por exemplo. A gente está... Você fala assim, vamos observar uma banana, por exemplo. Eu vejo banana todo dia, então, para mim, acho que a banana já não causa emoção nenhuma. Causa, se você parar para conversar com a banana, você vai ver. Porque na hora que você olhar para a banana, você vai lembrar de um monte de coisa. Sim. E essas lembranças é que vão despertando emoção. Você pode lembrar da banana na hora que você faz a torta de banana, você pode lembrar da banana na hora que você faz a vitamina, você pode lembrar da banana que ela está pendurada lá na árvore, aí você vai lembrar da natureza, enfim. Cada contexto que você lembrar da banana vai ser uma emoção e vai ser diferente, um valor diferente, significado diferente. A banana, ela te fala milhões de coisas. Na verdade, a banana em si, ela só vai ficar ali, banana, né? Mas como você tem um monte de conteúdo relacionado com a banana, isso aí você vai ver. Então ela vai servir de espelho para você ver todo esse seu conteúdo aí. Então é realmente aprofundar, né? Porque superficialmente, aparentemente não tem muita emoção. Aí quando aprofunda, aí você vai entrando e pode encontrar emoções ali. Todo conteúdo que se associar à banana vai trazer emoção. Ok, então é isso. Lembrei agora da entrevistada da semana passada, né? Ela olhou para a lagartixa, né? A lagartixa fez espelho para ela. Ela teve eureka. A lagartixa era só uma lagartixa, mas serviu de espelho. Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Jéssica, depois vai você, Isabela. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ligar a câmera, eu passei até batom hoje. Mas é chique essa música. Olá. Eu anotei até me senti desafiada. Anotei até no planner aqui, ó. Treino, objeto e emoção. Conversar com objetos e prestar atenção nas emoções. Vou ficar olhando. E aí eu fiquei pensando, assim, imaginando nesse momento que eu vou fazer isso. E aí me surgiu uma dúvida assim. Eu tô olhando para uma ampulheta. Isso. Aí tá vendo um monte de pensamentos. E aí tá pensamento assim, o que eu tenho que pensar sobre essa ampulheta? E aí eu já comecei a pensar, ok. E se vier um pensamento que eu tô imaginando para me convencer que eu penso isso? Tudo bem. A ampulheta serviu de espelho para você entender que tem esse pensamento dentro de você. Você olha para a ampulheta e você vê
sei lá, você olha para a ampulheta e você vê... Ela marca o tempo. É uma coisa que você vê. Vou falar uma coisa que esteja de fora, que não está na ampulheta. Você olha para a ampulheta e você vê o Rio Nilo. Você fala, porra, o que tem a ver o Rio Nilo com a ampulheta? Isso. E aí? Aí você fala, para você tem alguma coisa a ver, continua investigando. Por que Rio Nilo? Onde que eu vi o Rio Nilo aqui nessa ampulheta? O máximo que vai acontecer é você não entender como é que surgiu o Rio Nilo a partir da ampulheta. Mas pode ser que seja Rio Nilo porque o formato da ampulheta é assim, fechado, e o Rio Nilo fecha também. Pronto. Aí você descobriu. Sei lá. Bom, é se perguntar mesmo, né? Na hora que vier, perguntar. Porque eu fico muito com as emoções, eu tenho treinado isso, né? Então, hoje no jantar eu vivi uma situação que eu estava muito desconfortável. E aí eu me perguntei, o que tá desconfortável? E aí não vinha. E só, tipo assim, eu não sei o que fazer com o meu corpo. Naquele momento, eu percebendo, eu não sei o que eu faço com o meu corpo. Meu coração está levemente alterado, tô ofegante. E eu tô pensando só que eu não tô gostando dessa situação, eu não gosto dessa situação. Só que ele me perguntava por quê? E não vinha. E aí, só quando eu cheguei aqui em casa, no meio aqui, eu falei, eu não queria admitir. Porque aí eu percebi, mas me perguntando, só que, tá bom, é isso. Não, eu já falei, quis compartilhar também, porque funciona perguntar. Mas é muito difícil quando a gente não quer admitir aquilo. Então, eu não queria admitir que eu queria ficar de cuticute no lugar e eu não queria ter que lidar com isso. Aí eu falei, não, então dificulta muito mais abrir os objetos quando a gente não quer admitir. Por medo da rejeição. Quando que a gente quer admitir? Você diz, é difícil quando a gente não quer admitir. Agora eu quero perguntar, e quando que a gente quer admitir? Não quer admitir. Nunca que a gente quer admitir. Só que quando tá na cara assim, aí você... Nossa, mas eu não tinha ideia. A gente se engana muito, porque a gente coloca naquilo ali como se não fosse isso. A gente vai até o fim do inferno e não admite. É quando chega lá no fim do inferno que fala, meu Deus, eu vou mais para baixo do que isso. Aí vai, se continuar, vai. Aí a gente admite, mas antes disso não. Tem que chegar lá no fundo do poço primeiro, aí depois admite. Eu concordo totalmente. No começo do ciclo passado eu não entendia isso, não, mas quanto mais consciente eu percebo que eu fico, mais eu percebo quanto se eu continuasse com a forma que eu estava agindo, eu estava remando totalmente contra a maré do que eu queria. Então... Agora, eu tenho uma dica para te dar, deixa eu falar antes que eu esqueça. Como você já sabe fazer a prática do Diário da Consciência, a minha sugestão para você é essa. Na hora que você estiver na situação, você está investigando o desagrado, faz o Diário da Consciência rapidamente. A situação que você está é a história infeliz. Aí você está lá, aí você fala assim, eu estou desagradado, mas por que eu estou desagradado? Aí você se pergunta, como que eu gostaria que fosse essa situação? Aí você vai falar, eu gostaria que tal. Aí você vai ver o exato oposto. Na hora que você vê o exato oposto, você vê por que aquela situação está te desagradando. Entendeu? Por exemplo, você está lá, você não sabe por que está ruim. Você fala, por que eu estou desagradado aqui? Eu estou desagradado porque ninguém presta atenção no que eu estou falando. Pronto. Aí você vê, eu gostaria que todo mundo prestasse atenção. Você fala, por que eu estou desagradado? Como que eu gostaria que fosse? Eu gostaria que prestasse atenção no que estou falando. Então, estou desagradado porque ninguém está prestando atenção no que eu estou falando. Aí você descobriu. Aí você vai perceber que você provavelmente está exigindo que eles prestem atenção. E aí você fica nesse cabo de guerra, assim, né?
e o outro não tem obrigação, aí você se fode, aí você larga essa bosta, né? Você larga a obrigação e fala, você não tem obrigação de prestar atenção no que eu estou falando. Aí pronto, aí você relaxa. Aí mesmo não prestando atenção no que você está falando, você fica mais de boa na situação. Ajudou? Ajudou, mas ainda eu não sei se muitos alunos também têm, mas eu tenho ainda a questão de, mas eu não mereço isso, sabe? Tipo, ainda preciso me convencer, porque me pego sempre ficando com raiva, tipo, eu não mereço, sabe? E aí é a vítima, né? Uma coisa também que ajuda a observar é que o outro ele não sabe o que ele está fazendo com você. Aí você acha que ele está te fazendo uma maldade, mas na verdade ele não está fazendo uma maldade para você. Eu não mereço essa maldade que você está fazendo comigo. Mas ele não está fazendo uma maldade com você. Ele está fazendo o que é melhor para ele, que implica no seu prejuízo, que ele nem sabe que ele está... Por exemplo, pega o ladrão, por exemplo. O ladrão, no ponto de vista dele, não está te roubando. Ele está pegando uma coisa que é benefício para ele. Aí você fala, eu não merecia que você me roubasse. Mas eu não estou te roubando. Se você perguntasse para ele, ele fala, eu não estou te roubando, eu estou pegando um trem que vai me fazer bem, que implica em pegar a sua coisa, mas esse é problema seu. Cada um com seus problemas. Entendeu? Então, olhar e perceber que o outro está fazendo uma coisa que ele não sabe que está fazendo, alivia também, porque você tira dele uma coisa que você está achando que ele tem e que ele não tem, que é a consciência a sua consciência. Ele tem outra consciência. Ele está olhando por outro ponto de vista. Entendeu? Isso é bom também para perdoar os outros. Ele não sabe o que ele está fazendo. Para você, ele não sabe. Essa beleza? Ainda não admiti, não. Beleza, mas ajudou demais. Obrigada. Que bom. Valeu pela sua pergunta, foi bem legal. Vamos aqui a Isabela. Ainda quer falar, Isabela? Quero. Boa noite. Ferrari, tem uma coisa para te falar. Eu amo você. Bom para você. Queria escutar isso. Achei o máximo. Não me aguentei aqui quando você falou, eu ri demais. Mas, brincadeira, não era isso, não. Eu só queria ouvir você falando isso. Mas esse negócio de espelho e tal, eu vi uma frase uma vez que fala assim, quando eu falo do João, fala mais de mim do que do João. É mais ou menos assim, né? Então, assim, quando o negócio tá falando assim, conversa com a porta, conversa com não sei o quê, isso eu achei maravilhoso, assim, você falar sobre isso, porque isso vai mostrar muito o que tá na minha mente, né? Porque não é que a porta vai falar comigo, tudo que vier na minha mente é o que tá lá dentro. Então, assim, vai realmente estar mostrando qual que é o conteúdo da minha mente. E aí é uma maneira mais fácil de eu analisar para estar corrigindo isso, né? Seria isso? Exatamente. É isso mesmo. Tem só a nível de é uma coisa engraçada. Só para ilustrar ou para fazer uma referência, no meu site de literatura tem uma série de textos chamado Vida das Coisas. E nesses textos eu converso com as coisas. Essa série surgiu assim. Tem um rapaz lá em São Paulo que ele é ator. Ele é ator e ele é cineasta também. E eu conheço ele é músico também. Eu conheço ele porque ele é músico. Então a gente é amigo. Aí ele entrou em contato comigo e falou assim, estou querendo produzir uma série de internet. Você está a fim de escrever? Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa aí. Qual é a sua ideia? Eu falei assim, cara, tem que ser alguma coisa com custo zero, assim. Não gasta nada. Aí, às vezes, os pedidos dele para o escritor, né? Não pode gastar dinheiro nenhum,
não pode ter muito ator também, de preferência só um ator. Então tinha que ser uma coisa tipo um monólogo, né? Ele falando sozinho. Aí eu fiquei pensando assim, aí eu tive essa ideia de botar um ator, ele, né? Ele ia ser o ator, ele é ator, conversando com os objetos. Aí eu escrevi vários textos desse personagem que é ele, conversando. Aí ele conversa com o saleiro, conversa com o chuveiro, conversa com o saquinho de supermercado, conversa com o barbeador, conversa com o batom. Estou pegando os objetos mais corriqueiros do dia a dia, tá tudo lá. Deve ter uns 23 textos, assim. E depois até tem uns que estão no YouTube. Ele pegou e filmou e fez a série. E você lê o texto, você vai conhecer quem lendo o texto? O saleiro? O chuveiro? Você vai conhecer o Ferrari, porque aquilo são as coisas que eu penso sobre o chuveiro, que eu penso sobre o saleiro, que eu penso sobre o batom, enfim, né? Você lê o texto lá, quando eu leio, eu vejo o que eu penso. Então, você conversa com os objetos são espelho para você. É isso. E interessante, assim, que não o objeto, mas pegar uma coisa bem difícil, sei lá, um filho difícil, um marido difícil, uma sogra difícil, e você fazer isso, você, né, tá vendo que conversar, entre aspas, com aquela pessoa, você começa a ser grato por ela, porque você fala assim, nossa, ela tá mostrando o que tá dentro da minha mente, né? Exatamente. Isso pode fazer redação, recomendo. Eu vou escrever uma redação conversando com o meu filho. Aí você põe lá, oi, filho, eu vim aqui conversar com você. Você não precisa nunca, jamais, você não entrega para o seu filho, mas você vai escrever. Eu recomendo você vai escrever, e a hora que você estiver escrevendo já é legal, mas você escreve e guarda. Aí espera 3 dias e lê. Você vai falar, porra, eu penso tudo isso do meu filho. Não, você vai ter uma pá de eureka. Um monte de eureka você vai ter. Porque não tem melhor espelho do que o papel em branco. E aí a gente para de projetar no outro, né? Que você fala assim, não é sobre o outro, o que ele está fazendo, é o que eu estou pensando sobre o outro, porque tudo é neutro, né? O problema não é projetar no outro, o problema é fazer isso inconscientemente. Se você perceber a sua projeção, aí você lida bem com ela. Por exemplo, eu posso chegar por que nem você falou assim, Ferrari, eu te amo. Se você está consciente disso, você viu a sua projeção. Se você não está consciente disso, você não viu a sua projeção, você vai começar a lidar mal com isso. Então, quando eu falo para minha esposa, eu te amo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou projetando nela o meu afeto. E é isso. Entendeu? E eu falo, o problema é que quando você faz inconscientemente, aí você não sabe o que está fazendo, você lida mal com a coisa. Sim, mas o que eu estou tendo, assim, eu estou olhando para um outro ponto, assim, de começar a olhar para uma situação difícil e agradecer, porque ela está mostrando que você pode estar olhando para uma pessoa e estar achando, nossa, que pessoa, é um monstro aquela pessoa, e você começa a agradecer, não, obrigada que você está me mostrando o que está na minha mente. Na verdade, eu que sou um monstro de estar pensando isso de você, e não você que é um monstro, entendeu? Ninguém é monstro, Isabela, a gente é cego. Eu tô falando assim, que o outro nos ajuda a ver o que está na nossa mente, entendeu? Sim, mas isso não desqualifica. Se uma pessoa vem te dar uma martelada no dedão, por mais que você faça reflexão, função espelho, a pessoa te fez uma coisa que te prejudicou. Você não vai achar bom. Sim. Entendeu? Sim. Mas até se prejudicou... Você deve, inclusive, falar para a pessoa, você martelou meu dedão, dói, por favor, não repita. Sim, mas até isso seria um julgamento, porque se você falar para um prego, o prego vai falar, não, é normal receber martelada, entendeu? Mas o prego não teve intenção de te martelar, nem o martelo, mas a pessoa teve, então você tem que falar para a pessoa. Verdade. Beleza, então. Era só isso, obrigada. Não entra nessas roubadas espiritualistas de sentir gratidão por tudo, porque você não vai, e nem é saudável você sentir gratidão por uma coisa que te prejudica. É antinatural. Pode falar, Dila.
Dila, não te ouço. Não, sem som, Dila. Fala aí. Não, eu vou fechar e abrir de novo, vamos ver se resolve. Ah, agora foi. Tá. Então, professor Ferrari, boa noite a todos. Interessante, a aula de hoje foi maravilhosa para mim, porque eu me maltratei a vida toda e sempre culpando o outro. Gente, como a gente é cruel com a gente, né? E usando o outro para se desculpar pelo que você está fazendo por você. É só isso, professor. Obrigada, viu? É o famoso bode expiatório. Exatamente. Vou fechar. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar a história do bode expiatório. Era um bode mesmo. Eles pegavam um bode, aí jogavam sobre o bode toda a culpa e depois, acho que jogavam o bode, botava fogo no bode, botava o bode para ser presa dos leões, alguma coisa assim. Então, aí ficou o bode expiatório. A gente faz isso. Né? Essa história faz muito sentido. Algo mais, gente? Não? Todo mundo esclarecido? Todo mundo iluminado? Porque a iluminação é completa, é existencial, psicológica, pessoal, não dá para eu fazer, fica na mão de vocês. Pode falar, Cleonice. Ferrari, era só para falar que eu achei super interessante essa parte do final do livro que você fala, né, de você ficar consciente do seu objetivo, né, e usando abridor de objetos. Porque isso te liberta, né? Liberta porque você, às vezes, você fica preso ao objeto e quando você descobre que, na verdade, não é objeto, é objetivo, né? Você pode mudar de objeto e atingir seu objetivo. Achei muito legal essa sua... essa parte do livro, né, que nos faz refletir sobre isso e mudar de atitude, né, muitas coisas da vida da gente. Essa é a minha explicação. Muitas pessoas, principalmente as espiritualistas, elas não entendem a função espelho, e aí elas não conseguem lidar bem com o desejo, porque elas acham que, aí elas falam mal do apego, que você tem que desapegar e não sei o quê, mas não existe desapego, o que existe é reapego. Você está apegado numa coisa, aí você se desapega dessa coisa para se apegar em outra. Então, você está sempre apegado em uma coisa. Você pula de um apego para outro. Então, o desapego é uma farsa, não existe desapego. O que existe é reapego. Você larga, você está namorando uma pessoa, aí você larga essa para namorar com a outra. Né? Você só larga essa, porque você não consegue namorar com as duas ao mesmo tempo. Então, você larga um para... Então, não existe desapego. E aí, quando não entende, porque quando você não entende a função espelho, aí você fica apegado mesmo, porque você não consegue largar uma para outra, porque você acha que você quer o objeto. Aí você precisa entender que, na verdade, você quer o objetivo. É bem sutil isso. Poucas pessoas entendem, então poucas pessoas conseguem explicar. E aí, por não entender e não conseguir explicar, ou fica esse equívoco aqui, operante, todo mundo vivendo mal, porque não consegue se desgrudar dos objetos. Sim, bem legal. E só queria te perguntar sobre a última questão, era sobre a projeção, né? Quando eu tô, a projeção que eu faço sobre o outro, ela só conta sobre mim? Não conta sobre o outro também? Só conta para você, só conta sobre você. Sua projeção só conta sobre você. Quando você fala assim, o Ferrari é legal, você está projetando alguma coisa sobre mim, tá? Isso aí que você está, essa projeção legal, está contando sobre você, porque outra pessoa olha para mim e fala, o Ferrari
é retardado. Está contando sobre o outro. Eu não sou nem legal nem retardado, eu sou eu. Esclareceu? E aí, sim. Aí quando eu quero saber sobre o outro, eu não tem como saber do outro, né? É isso? Você não tem como saber pelo outro. Mas do outro você está sabendo o tempo todo. A hora que você chupa o limão, você não está sabendo do limão? Sim. Ah, tá, Agora, entendi. está sabendo do limão, da natureza dele. Agora, o valor que você dá a isso, o significado que você dá. Se você chupa o limão, você sente o azedo. O azedo é o limão que você está experimentando, é a experiência do azedume do limão. Agora, o que você atribui ao azedo é bom, azedo é ruim, azedo é verdadeiro, é falso, né? Aí já é seu, não é do limão. O azedo também é seu. Porque se você não tiver paladar, nem o azedo você sente. Mas para simplificar, vai do azedo para frente, fica mais fácil. Beleza? Beleza, mais ou menos. Ué, o que não está claro que eu posso ajudar, agora se é questão de prática, é você que tem que praticar. Não, com relação ao outro, né? Ao outro. No caso, você falou do limão, né? O limão. O limão não é bom nem ruim, é o limão. Isso. O João Aí, não é nem isso nem aquilo, é o João. Certo? sim. É isso, mesma coisa. Não significa, assim como o limão é azedo, o João é João. Agora, o que você acha do João ser João, aí é problema seu, não é do João. Entendi. Agora sim. Obrigada. Dispõe. Pode falar, Jaciana. Jaciana. Não estou te ouvindo, seu microfone está fechado. Caiu, hoje você nem está mais na sala. Pronto. Algo mais? Alguém? Então tá. Seguinte, gente. Próximo livro que vocês vão ler, próximo degrau na nossa escadinha. Oi, Ferrari. Aí, apareceu. Boa noite. Caí, levantei. Isso aí, tem que cair para levantar. É assim que faz. Boa noite a todos. Eu cheguei agora da rua. Que pena que eu estava doida para assistir essa aula, mas eu assisto amanhã. Então, eu entrei agora e eu fui lá e joguei minha pergunta logo na tarefa, que é aquela pergunta acho que você estava falando com a Isabela, mas eu peguei já no final, com relação àquilo que eu falei lá sobre a projeção, né? Eu coloquei lá a pergunta. Você viu agora? E a projeção é a função espelho, Jaciana. Não tem diferença. São duas maneiras de falar a mesma coisa. Qual é a sua dúvida? Entendi. Não, é isso. A minha dúvida é exatamente isso que você estava falando com a Isabela e que você falou agora com a outra menina. Mas essa questão assim que você está falando, por exemplo, sobre o outro, né? Tipo assim, alguém me diz, Jaciana é feia. Aí eu fico muito incomodada com aquilo, por exemplo, né? E como é que eu consigo diferenciar que é uma projeção que, tipo assim, internamente eu tô me sentindo feia e aí eu tô encontrando um espelho que me diz que eu sou feia, mas a partir disso, a outra pessoa falou, né, como você falou aí, de qualquer forma a pessoa te ofendeu, né? Mesmo você dizendo, tá na minha mente, preciso resolver isso aqui em mim.
É mais ou menos isso? De qualquer Vamos, forma, você não precisa vamos beijar o fazer, outro porque falou aquilo. vamos fazer o experimento. Jaciana, você é feia. Sim, e daí? Você não me incomodou. É exatamente isso. Por exemplo, você é tipo assim, pessoas que falam isso pra mim não me incomoda, mas já tem outras pessoas que falam e incomoda. Não tô falando de feiura, mas eu tô falando de algum, né, alguma, sei lá, algum adjetivo que eu acho que é ruim pra Aí, mim. aí já tem um ponto. Você tem, quando a gente está analisando, isso é muito importante. Faço muito isso quando eu estou ajudando os alunos a se analisar. Você pega uma coisa e você troca o personagem. E aí, a hora que Sim, você troca o personagem, você fala, ué, por que quando eu troco o personagem muda o sentimento? A hora que você troca o personagem, exatamente. muda o sentimento, é que tem uma coisa ali para você observar, exatamente ali. Então, É eu chamei exatamente os... isso. Não, aí você tem que observar. Mas isso É. aí tem a ver com alguma coisa que está acontecendo dentro de você. Então, você tem, que nem eu falei, você tem que observar a sua emoção. Você vai assistir a aula, falei logo no Sim. começo, pratiquem ficar de olho na sua emoção. Você, a pessoa te chama de feia, desperta uma emoção. Sim. Você tem que olhar para essa emoção e essa emoção vai te contar o que está acontecendo. Você troca a pessoa na sua imaginação, fala, se fosse outra pessoa, né? Por que que não? Para exemplificar, às vezes, você, o seu, como é que as meninas falam? O seu crush, não é assim que fala? Sim. É. Se o seu crush te chamar de Ah, feia, você fica puta, você não gosta. isso. Ah, Mas eu não sou o seu crush, então não fede nem foda-se. cheira. É. Sim. Aí você começa a entender o que está acontecendo, entendeu? Sim, é isso. Eu consigo identificar isso, né? Que a Aí você, emoção ela aí, muda de aí você acordo com o você personagem. tem que se Agora, perguntar. Aí você teria que se perguntar, por que quando o meu crush fala que eu sou feia, incomoda, e quando o frentista do posto de gasolina, ou sei lá, o cara lá que mora lá na Tasmânia, fala, não me incomoda. Qual é a diferença? é, Eles dois falam a mesma coisa. Por que um sim. incomoda e o outro não incomoda? Aí É a porque você resposta quer ser aceita pelo crush, e pelo outro você quer que se lasque, né? é exatamente isso. Aí você vai começando a descobrir o que envolve aquilo, e aí Então é isso. Mas a minha dúvida. Sim, continue. Desculpe. essa Desculpa. descoberta vai fazendo você lidar melhor com a situação. Certo. Então, aí tudo bem. Eu identificar isso é fácil, já, né? Já está bem tranquilo. Identificar essas emoções. Mas a questão é lidar com isso para resolver. Eu já, tipo assim, tudo bem. Meu crush me chamou de feia e o cara ali passou ali na moto também disse que eu sou feia e ele que se lasca, não quer saber. Mas meu crush não, né? Tipo assim, não pode me chamar de feia, eu tenho que ser bonita para ele, né? E aí, o que é que acontece? Identifiquei. Só que resolver isso, essa emoção e, sei lá, Você não identificou ainda. limpar essa projeção é que é Você difícil, tá? identificou, você identificou uma coisa da questão, mas tem outras coisas na questão que precisam ser identificadas e você não identificou ainda. Você não Certo. identificou o que internamente você está fazendo que está te colocando no mal viver. Isso aí você não identificou ainda. E aí você precisa identificar isso. Porque tem uma coisa interna que você faz que, em relação aos outros, é o Sim, outroísmo. Né? Eu não falo, sim. você executa essa coisa interna, esse outroísmo, e esse outroísmo faz você ficar vivendo mal. Enquanto você não ficar consciente dessa coisa interna, esse outroísmo que você está executando, você continua vivendo mal. Então você precisa identificar várias coisas em relação à situação. Não é Sim. porque você identificou uma que você identificou tudo. Sim, mas identificar resolve? Só identificar resolve? Resolve, mas você tem que identificar
tudo que Por envolve a exemplo, situação. aí eu identifico que tá, tudo bem, tá me incomodando aquela pessoa falar isso para mim, né? Me dá um adjetivo que para mim soa como negativo. Aí, por que isso? Porque, sei lá, tenho medo de perder aquela pessoa, então preciso agradar aquela pessoa para que ela não se afaste de mim, por exemplo. Já é uma outra identificação, né? Uhum. Já é Tem mais uma outra coisa. percepção. Sim, tem mais Certo. coisa. Tem muita coisa. Sim, entendi. Pô, daqui que a gente faça uma análise. Não, dá É, vontade de focar logo a pessoa. você tem que analisar profundamente para descobrir tudo. Cada passo que você dá vai ajudando, mas são vários passos Certo. de análise que tem que dar. Mas tem análise também que eu posso analisar por que essa pessoa está me dizendo isso. Eu posso tentar Não, também, sei lá, entender por que a pessoa. não, Isso aí não. não. Se Problema da você, pessoa. exatamente, se você entrar nessa neurose, aí, nessa neura, você só vai conseguir viver mal. O que o outro está fazendo não é problema seu. O que você consegue lidar é com o que você está fazendo, com o que o outro está fazendo. Tem uma frase na internet famosa assim: não importa o que o outro faz com você, o que importa é o que você faz com o que o outro faz com você. É isso. Sim. Mas aí, o que acontece? O que eu percebo, né? Por exemplo, alguém me ofendeu de alguma forma. Aí eu quero, sei lá, inconscientemente a gente quer ensinar a pessoa que não precisa ser assim, mas a gente está achando que tá fazendo isso porque a gente está ajudando a pessoa, que ela precisa mudar, mas de repente não é isso. A gente quer que ela mude para agradar a gente, Exatamente. Você tem que ver né? todos esses equívocos aí. Agora, por exemplo, quando eu te chamo, eu falo assim: Jaciana, você é feia, eu estou te ofendendo? Você não. Você Vamos supor que eu não. sou o seu É crush. indiferente. Se eu Aí fosse uma sim, pessoa aí que eu Jaciana, você é tivesse feia, apaixonada. aí eu estaria te ofendendo? Você é o quê? Não Eu sou entendi. o seu crush. E aí eu falo Ah, assim: Jaciana, você é feia, eu te ofendi? sim, Não. Eu só falei o que eu acho. só falou um fato. Não me ofendeu. Foi eu que interpretei, né? Eu dei a minha opinião, eu não te ofendi. Uhum. Ah, tá. Nenhum me ofende, é neutro. Não, é a minha É só uma opinião. Se opinião. você se sentiu ofendida com a minha opinião, aí é com você. Eu não tive a intenção de te ofender. Ah, Eu só falei a minha sim, opinião. entendi. É, sim, eu percebo isso também. Que às vezes a pessoa fala, não é na intenção de ofender, é na intenção de ajudar até, né? Sei lá, fazer uma crítica construtiva, mas aí você fica extremamente magoado, porque você entendeu que era uma crítica que deixou você assim desconfortável, Não, por a pessoa não exemplo. tem a motivação que você está você acredita que a pessoa tem uma motivação X. Por exemplo, essa pessoa falou isso porque ela quis me ofender. Mas às vezes o equívoco é seu, ela não tem essa motivação, Sim, ela só expressou a opinião dela. exatamente, sim, percebo isso também. Mas é isso que eu estou dizendo. A questão, a gente percebe Hoje claramente, em dia, assim, né? não foi Hoje em dia intenção, tudo é mas a ofensa. questão é resolver internamente isso, entendeu? Hoje em dia É tudo é resolver. ofensa. Você é careca. A pessoa é careca. Você está me É, ofendendo. Não estou te ofendendo, eu estou falando um fato. Você não é careca? é, Sou. Então, sim. mas você não pode falar que eu sou careca. Ué, mas você é careca, rapaz. Né? É, sim, entendi. Acontece muito É. com questão racial. Você fala uma coisa que é natural, Sim, a pessoa, que ofensa. Eu estou é, falando sim, o sim. que é fato, ou então o que é uma opinião. E não estou querendo É, ofender. certo. É, então, como é que a pessoa, então, que se ofendeu, resolve? Essa questão que eu fico, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Já O identifiquei vários fatos, mas o ainda não ofendido, consigo. se você se sente ofendido, você chega para a pessoa e fala: você está. Porque às vezes a pessoa pode estar querendo te ofender mesmo. Sim, Às vezes a convivência, a pessoa tem a intenção de te ofender, ela fala para te ofender. sim. Agora, você tem que primeiro se certifica. Você falou isso porque você está querendo me ofender ou por outro motivo?
A pessoa fala, não, eu não estou querendo te ofender, não, só estou falando minha opinião. Ah, tá, pronto, resolveu. É porque Aí, também tem uma questão. Se a pessoa está querendo te ofender, ela falou para te ofender. Não, ela falou para te ofender, vai fazer o quê? Sim. Ela não gosta de você e quer te ofender, é isso. Fazer o quê, realmente? É porque tem a questão, assim, de... não é o que a pessoa fala, né? É o jeito que a pessoa... Já aconteceu comigo uma situação assim. A pessoa me falou uma coisa, tipo assim, o tom me incomodou. Não é o que a pessoa fala, mas foi a forma com que falou. E aí a Já gente ouviu uma fica... frase assim, bateu, doeu, o problema é seu? Sim. Então é isso. Quem tem que lidar com a Mas sua você não disse que a gente precisa chegar para a pessoa e falar que ofende, né? Que fez algo que você não gostou? Não, você pode se certificar, mas a dor é sua, quem tem que lidar com ela é você, entendeu? Sim. Então você vai, primeira coisa, tá doendo aqui. Por que tá doendo? Você olha, isso tá doendo porque a pessoa me ofendeu. Aí você dá o, como é que chama? Uma coisa do direito, não sei o que, da dúvida, esqueci. O benefício da dúvida. Você dá o benefício da dúvida para a pessoa. Sim. Será que ela me ofendeu mesmo ou sou eu que estou me sentindo ofendido? Aí você dá a pessoa o benefício da dúvida. Às vezes ela chega lá, você falou tal coisa para me ofender, estou te dando o benefício da dúvida. Aí a pessoa fala, falei mesmo, falei para te ofender, seu filho da puta. Aí você se certifica que ela falou para te ofender. Ou senão ela fala, não, desculpa aí, você me entendeu mal, não quis te ofender, não. Aí pronto, resolveu. Agora, a dor é sua, você tem que lidar com ela. Cada um segura o seu BO. É esse lidar que a gente fica confuso sem saber o que fazer no momento. Eu estou te falando, o que você deve fazer é olhar para dentro. Essa parte aí que o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. É o que ninguém faz. Ninguém olha para dentro. Aqui na oficina a gente está estudando isso. Como resolver isso? Fácil, Ferrari. Autociência é olhar para dentro. Então, você quer produzir autoconhecimento? Olha para dentro. A hora que você olhar para dentro, você vai produzir autoconhecimento, consciência, você vai ficar consciente. Só o fato de identificar. Essa consciência vai te ajudar a lidar com o lado de fora. Agora, se você não olhar para dentro, esquece, só vai fazer merda e vai continuar fazendo a mesma merda. Caiu de novo. Eu percebo que é tipo assim, uma ofensa, sei lá, tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Estou. Eu percebo que essa coisa de projeção é como se fosse você não é uma não aceitação de você mesmo. Por exemplo, uma ofensa que você recebe de alguém é porque você internamente não se aceita naquela característica, talvez. Aí você tem que resolver aquilo, né? Sei lá, se aceitar. O que sai da boca das pessoas? É porque você se acha burra e acha que todo mundo acha que você é burra. O que sai da boca das pessoas? O que sai da boca das pessoas? Palavras. Nem palavras, isso. Né? Não. Menos que isso. Não sai não nem palavra? Não. Já viu palavras saindo da boca das pessoas? Som. Tá, sai o som. Sai som. Todo o resto sim. É atribuição sua. Se você me xingar em japonês, eu só vou ouvir som. Né? Vai lá na pastelaria. Sim, verdade. Eu já estou sendo preconceituoso. Né? Vai no lugar onde tem japonês, é que lá em São Paulo as pastelarias geralmente são dos japoneses. Pede para um japonês te xingar em japonês. Você vai dar risada. Por quê? Porque você vai ouvir só o som. Todo o resto é atribuição sua. Então,
As palavras são atribuições suas. Sim. Dizer que o que a pessoa está falando é ofensa, é atribuição tua. É. Agora, se você não tiver Tá, consciência é verdade. disso, Uhum. você vai se dar Sim. mal com isso. Com isso, tudo mais que vem depois disso. Uhum. Então, o que é a atribuição sua na interação com o outro? Tudo. E não significa que o outro está te xingando. Ele está te xingando em japonês, tá? Né? Mas tem a Sim. parte dele, tem a sua. O que você está entendendo é seu. Sempre. A sua experiência é sua. Entendi. Entendi. Então, realmente. Se você não identificou, não se importa. Se tiver consciência disso, vai tranquilo. Eu vou simplificar para Sim. você, porque eu Porque ele fala suponho. aquilo, aí não é comigo, né? Sim, entendi. Eu Mas aí suponho você que quer você. agradar, sei lá, o outro, porque o outro tá te dizendo que você é característica que para ele tá Escuta ruim, um aí você pouquinho. quer agradar, né? Porque você tá querendo ser altruísta, Me escuta um sendo pouquinho. altruísta. Me escuta um pouquinho, Jacina. E é aí que o negócio fica confuso, fica doido. Porque você tem consciência que realmente eu tô querendo, tô Faz um sendo minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. outro Tá me aqui ouvindo? porque eu quero um benefício dessa pessoa. Tipo assim, Terminou? hum, Terminou? viu? Tô ouvindo, Ferrari. 2 pontos, tá? Me escuta um pouco. Não me interrompa agora. Que aí eu vou conseguir te ajudar melhor se você deixar eu falar. Eu não vou te resolver nem aqui, nessa conversa, nem em momento algum no trabalho da oficina, porque eu não sou terapeuta. Então, eu sinto a sua angústia de se resolver, e você vai ter a oportunidade de se resolver depois que terminar o ciclo de estudos, se você tiver interesse em entrar e ser uma praticante de autociência nos grupos de práticas. Então, calma, vai ter o momento certo para você resolver tudo isso aí que está te angustiando e que deve estar incomodando. Esse é um ponto. A segunda coisa é que eu suponho que você está querendo de mim alguma espécie de fórmula mágica para resolver todos os seus problemas de convivência e com a função espelho. E se for isso, a pílula mágica para que você está querendo está no fim do livro, é o abridor de objetos. Então, se torne uma praticante de abrir objetos, tal como está explicado lá no livro, usando o abridor de objetos. Essa é a pílula mágica e ela vai fazer milagres se você colocá-la em prática. E não adianta ficar falando aqui sobre a pílula mágica, porque falar sobre a pílula mágica não é engolir ela. Para engolir ela é colocar o abridor de objetos em prática, e isso sim vai ter resultados que vai ajudar você a viver melhor e lidar melhor com a função espelho, que é o que você está querendo. Beleza? Agora você pode falar. Beleza, entendi. Maravilha. Bom demais, então. Não esclareceu. Tranquilo, Legal. fechou. E assiste a gravação também, que Obrigada. vai te ajudar. Pode falar, Iracira.
Oi, Ferrari, tudo bom? Bom, estava sumida, deu ar da graça. A partir de hoje, eu só aceito ser xingada em chinês. É só isso que eu vou. Eu vou usar um tradutor desses, assim, tipo um fonezinho de ouvido, vou enfiar nos meus ouvidos. Quando a pessoa estiver me xingando, eu vou traduzir para chinês. Isso aí. Essa vai ser minha tática. Resolvido. Nunca ninguém mais vai te incomodar te xingando. Ninguém. Só isso, Ferrari. Valeu. Pronto, gente. O problema do xingamento está resolvido. Algo mais? Muito bem. Então, o livro que vocês vão ler é o último que fala sobre o quaternário, mas já vai entrar na fase da convivência, então ele fica aí no meio do caminho, entre a fase psicológica e a fase da convivência. Como vocês podem ver, como eu disse, todo mundo querendo chegar no telhado. Lembra que eu falei? Vocês querem chegar no telhado, mas tem o alicerce, que é o existencial, as paredes, que é o psicológico, e o telhado, que é a convivência. Todo mucuvuco, todo problema está lá no telhado. Vocês querem sair correndo para o telhado, mas não adianta querer chegar no telhado se não montar o alicerce e as paredes. Então, agora, hoje, já está todo mundo lá no telhado. Né? Já está tendo festa, churrasco na laje, né, hoje. Já começa, o outro já entrou aqui forte na conversa. Então, a partir de agora, a gente vai entrando no telhado. Vamos conversar bastante sobre a relação entre um e outro, que é a convivência. Que nunca esteve fora, né? Porque não dá para falar do eu sem o outro, mas a gente tentou aí manter uma isenção para você conseguir olhar para você antes de olhar para a convivência. Desejo a vocês uma boa leitura. O livro é Quatrolência. Vocês vão descobrir nesse livro mais né, vocês vão levar mais uma rasteira aí da oficina, mais um tomo. Vocês vão descobrir que vocês são pessoas violentas. Mesmo vocês acham que não são, vocês são. Vocês violentam os outros. E pior, né? Vocês violentam as pessoas que vocês mais amam, dizendo que é por amor. Meus amigos, é isso. E vocês também se deixam violentar, vocês vão ver isso. Vocês vão descobrir como que vocês executam a violência e como que vocês recebem essa violência e não lidam bem com isso também. Muito bem, tem um livro para isso, vocês vão ler. Quatrolência. Não é só uma violência, é 4. Então, é quatrolência. Vou falar a declaração e fica encerrada essa conversa. Eu agradeço a participação de todos, perguntas, interações e tudo mais. E vamos seguindo em frente. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, gente. Prossigamos. Bom demais. Pé.